Hoje nós vamos discutir a campanha do Setembro Verde, que busca conscientizar a população sobre o câncer de intestino. E quem nos ajuda e nos orienta aí sobre esse assunto é a doutora Maria Cristina Sartor. Doutora Maria, bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui. E vamos falar aí, levantar mais uma bandeira, mais um mês, mais uma campanha de prevenção. Exatamente. Né, doutora Maria? E esse mês é da campanha de prevenção do intestino, câncer de intestino. Para a gente começar falando desse assunto, queria que você falasse dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer de intestino. O câncer do intestino, ou câncer coloretal, como nós conhecemos, ele é um câncer relativamente comum na população. Na mulher, ele só é suplantado pelo câncer da mama em incidência. No homem, só pelo câncer da próstata e do pulmão, por conta do cigarro. Então, ele é bastante comum e nós precisamos tomar muito cuidado. O câncer sempre ele é de origem genética. Não é quem quer que tem câncer, é quem pode. Genético, vale lembrar que não significa hereditário. É um problema que nós adquirimos na nossa concepção, né, e que nós vamos levar para o resto da vida. Só que, normalmente, esses tipos de cânceres, eles precisam de uma chave na ignição do motor para que eles aconteçam. E aí nós temos os fatores predisponentes, que são basicamente o cigarro, a obesidade, sedentarismo e alguns alimentos, principalmente alimentos com conservantes, muitas gorduras. Carnes é um dos a carne dos alimentos ela é tido como uma grande vilã, mas assim, de uma forma genérica, nós podemos dizer tudo que está em exagero. Então, a carne é um alimento muito importante na vida do ser humano. É a melhor fonte de proteína que nós temos e nós precisamos disso. Não vamos aqui entrar em os que nesses não detalhes. consomem carne, né? Mas a carne em exagero, a bebida alcoólica em exagero, as gorduras em exagero, todas têm algumas propriedades que não são adequadas para várias doenças, desde problemas cardiovasculares quanto coloretal, exatamente. Agora, então é uma doença que ela pode sim ser prevenida. Sim, ela pode ser evitada, inclusive. Então, esses fatores são os mais fortes que predispõem à doença, não só os genéticos, esses que a gente estava comentando. Os fatores genéticos são os mais fortes. Mas, são os mais sim, fortes. Se você pode fumar a vida inteira, se você não tiver o fator genético que vai te levar ao câncer, você não vai ter o câncer do intestino, como não vai ter o câncer do pulmão. Se você não tiver essa predisposição, não vai ter. Só como saber se nós temos esses fatores ou não? Como, doutora? Primeiro, a maior parte dos cânceres coloretais, eles aparecem ao acaso, facilitados por esses fatores ambientais que nós já mencionamos. Quando nós temos familiares com câncer do intestino, isso deve nos chamar a atenção que talvez mais facilmente nós tenhamos esses fatores genéticos. E se nós tivermos um conjunto nas nossas famílias de mais de uma pessoa com câncer do intestino ou câncer do ovário ou câncer do estômago ou câncer da bexiga, e ainda assim associarmos a pessoas com câncer com menos de 50 anos, aí sim, nós podemos considerar que nós somos de alto risco. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Estava vendo que o risco de mortes por esse câncer de intestino é muito alto, né? Exatamente, principalmente porque a maioria das pessoas vem já numa fase avançada. O grande problema do câncer do intestino é que ele é silencioso. Ele só começa a dar sintomas para grande parte das pessoas acometidas por essa doença quando ele já está avançado. E aí nem sempre a possibilidade de cura é presente. Mas se nós conseguirmos fazer diagnósticos precoces, o câncer do intestino é curável. Mais ainda, ele é o único câncer prevenível, porque 75% dos cânceres do intestino começam com uma lesão precursora benigna que se chama pólipo. O pólipo é como se fosse uma verruga. São verruguinhas? Isso, que aparecem dentro do intestino. E como que é detectado isso? Somente por exame? Exatamente. Nós temos que saber que
A partir dos 50 anos, a nossa chance de ter câncer do intestino começa a aumentar consideravelmente. Não é para ser assustador, mas começa a aumentar. Então, a partir dos 50 anos, nós temos que começar a buscar. Existem várias maneiras de nós buscarmos isso, desde as mais simples, que se adequam a situações onde não tem tantos recursos financeiros ou tecnológicos, até situações mais eficazes e só que mais caras. E que nem toda a população no mundo inteiro, não é um problema só do Brasil, tem acessibilidade a isso. Então, após os 50 anos, nós temos que conversar com o nosso médico, Sim. que nós queremos fazer a prevenção. Existem maneiras simples, como detecção de sangue nas fezes, é um exame muito simples, não dói, é barato. É um exame? É um exame, Como que é feito esse exame? Você pega um pouquinho das tuas fezes, coloca em contato com uma substância chamada guaiaco. Esse é o exame mais simples. Se tiver sangue de você ou da carne que você comeu, vai aparecer. Qual que é o problema desse exame? Nós precisamos ficar 3 dias sem comer nada de carne, vitaminas ácidas, nada de que tem que tenha... seguir uma dietinha certinha para poder E a fazer esse maioria exame. das pessoas não segue. Não e aí, segue. quando fazem o exame, dá falso positivo. Toda vez que um exame dá positivo, seja verdadeiro ou falso, nós temos que ir para a investigação disso. E a investigação que nós temos mais eficaz é a colonoscopia. A colonoscopia também pode ser usada como método direto de prevenção, a partir dos 50 anos. A colonoscopia é uma endoscopia, né, uma câmerazinha que entra lá através do ânus, pelo nosso intestino. Sim. E consegue ver lesões muito pequenas. E tem a grande vantagem de tirar essas lesões. Nós temos equipamentos, através do colonoscópio, que nós conseguimos tirar essas lesões e conseguimos acabar com a vida útil daquilo que um dia vai se tornar câncer. Então ele funciona não só como forma de exame, mas como um tratamento também, doutora? Exatamente, exatamente. Olha, e às que vezes, ainda no câncer precoce, mesmo já sendo câncer, ele pode servir como tratamento. Então não é para ter medo de colonoscopia. Não tem que ter medo. É para ter medo de câncer. Ajuda muito. Tem que ter medo e tem que se prevenir, gente. Eu falo isso sempre. É comum nós ouvirmos do paciente, eu tenho medo do diagnóstico. Não, é para ter medo de não ter o diagnóstico no momento propício. No começo, no início. E infelizmente não dá para adivinhar. Não tem então, como, né, doutora? Toda vez, nós temos que prestar atenção, toda vez que nós tivermos alteração do hábito intestinal, então você tem um intestino que funciona bem, de repente começa a ter diarreia ou intestino mais preso. Então, sobre essa questão, eu tenho uma curiosidade do intestino preso. Pessoas que têm intestino preso, elas estão mais predispostas a ter essa doença? Não. Não? Não tem nada a ver? Nada a ver. Mas nós podemos disfarçar os sintomas com o intestino preso. Então, o intestino preso, ele dá... a pessoa se acostuma a ter o abdômen distendido por gases, a dificuldade para evacuar. E quando isso começa a também ser causado por uma lesão que está crescendo dentro do intestino, isso eu tive a vida inteira, deve ser a mesma coisa. Não é. É para procurar ajuda. Uma ajuda de um especialista. Ou o contrário, de repente o intestino começa a funcionar mais vezes. Às vezes é até relacionado à alimentação, a nossa musculatura anal, que já não consegue segurar muito quando a gente fica mais velhinho, né? Mas às vezes é sinal de que nós estamos tentando nos defender e a natureza está nos dando sinais para isso. Ótimo. Doutora Maria Cristina Sartor, falando hoje sobre a prevenção do câncer de intestino. Doutora Maria Cristina, quais são as especialidades que as pessoas têm que procurar para a gente finalizar aqui? É uma pessoa que está sentindo esses sintomas que a gente acabou de descrever. Certo. O médico da sua confiança, o clínico geral, o médico que cuida de você. Dentro das especialidades, nós temos algumas especialidades que se superpõem. A coloproctologia é a que vai poder fazer o diagnóstico e o tratamento. O gastroenterologista, ele pode nos ajudar no diagnóstico e encaminhar para o proctologista. O clínico geral, a mesma coisa. O ginecologista, conte o que você está sentindo para o seu ginecologista. Que ele vai fazer esse encaminhamento correto para o médico. As mulheres, elas costumam consultar com frequência o ginecologista. Ele acaba funcionando como o nosso grande clínico geral.
Então, conta que vai te encaminhar. Que vai te encaminhar para a pessoa correta. Exatamente. Mas eu acho que foi tudo muito bem esclarecido aqui sobre câncer de intestino. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Olha, agora...